Boa tarde, é um prazer receber a você para iniciar este seminário da Neonorte, que vai também ser registrado. Para começar, eu gostaria de convidar a presidente do Memorial da América Latina, Pedro Mastrobuono, a dar umas palavras ao início. Gostaria também de agradecer a presença e cumprimentar todos os corpos consulares que trabalham aqui no Memorial da América Latina, na pessoa do Cônsul Geral do Equador aqui presente, muito obrigado, do Cônsul do Paraguai, muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar também a Casa de Venezuela, uma parceira bastante verdadeira, todos os dias presentes aqui no Memorial da América Latina, uma das entregas que eu muito me orgulho nessa gestão de prestar esse serviço à comunidade venezuelana com tanta competência e maestria, e dividir com os senhores a alegria de ver esse projeto se materializando. Esse é um projeto que o Memorial da América Latina abraçou desde o momento zero, pelo conteúdo do projeto, pela importância do projeto. Eu poderia aqui discutir com os senhores, são temas muito caros para quem é gestor cultural, para quem é antropólogo, para quem vive arte e educação, questões como sincretismo religioso, discutir a obra de Torres Garcia, e tantos temas que são fascinantes. Mas, para isso, a artista já está aqui e as mesas e os debates vão ser suficientes para todos, inclusive aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelas mídias sociais. O que eu gostaria de falar aqui é um depoimento pessoal, muito rapidamente, de forma muito sucinta. Uma como gestor desse equipamento, que é um equipamento que nessa gestão, nesse governo, tem a incumbência de retornar às suas origens e de oferecer à sociedade brasileira e latino-americana o seu potencial e tudo aquilo que lhe foi concebido, desde as ideias de Darcy Ribeiro, preocupado com a identidade latino-americana e a consolidação dessa identidade. Para nós que trabalhamos aqui todos os dias, é muito bonito e emocionante convivermos com as escolas que aqui vêm, as crianças que chegam aqui pela primeira vez e vão conhecer o nosso pavilhão da criatividade, ter contato com as peças latino-americanas e se descobrirem latino-americanas aqui. É algo que eu nunca imaginei viver e aqui é uma experiência gratificante todos os dias. As pessoas entenderem, ainda muito jovens, o que é ser latino-americano. Todos nós sabemos o que é a nossa casa de origem, que são os nossos valores, aquilo que a gente traz das nossas próprias famílias, e um conceito claro que encontramos na escola do que é a nossa nacionalidade, do que são valores relacionados à pátria, tradições culturais, herança cultural. Mas eu que já tenho mais de 50 anos, estou mais para 60 do que para 50, digo a vocês que ser latino-americano, pelo menos na minha infância e na minha juventude, era sinônimo de handicap. As pessoas tinham vergonhas de serem latino-americanos, como se isso fosse um demérito, como se isso fosse uma fraqueza, como se nós tivéssemos nascido no local errado do planeta. As pessoas sonhavam com as suas origens europeias, com serem estadunidenses, terem de alguma maneira algum vínculo que a enchesse de orgulho e aquela identidade fosse um motivo de
erguer a sua cabeça e ser um cidadão mais pleno. 50 anos depois, eu divido com os senhores a minha experiência. Se o bom Deus me desse a oportunidade de escolher o que eu gostaria, como eu gostaria de nascer, eu digo aos senhores que eu gostaria de nascer latino-americano. Nós estamos aqui falando de um perfil humano que eu reputo, e eu acho que esse projeto é um projeto que tem esse potencial educativo e de evidenciar esse ponto, que o cidadão latino-americano é alguém mais capacitado, mais apto a viver um mundo moderno tão polarizado, com tantas dificuldades, com tantas questões de intolerância, de inflexibilidade, de alguma maneira de xenofobia, de tantas mazelas que a gente acompanha todos os dias. O latino-americano é, por excelência, um cidadão feliz, alegre, apaixonado pela vida, aberto ao estrangeiro, aberto às novas experiências. Ele, sem abandonar suas origens e quem ele é, ele agrega novos horizontes, ele é tolerante e ele, acima de tudo, é um apaixonado pela vida. Eu acho que, e estou convencido, e o Memorial da América Latina também abraçando esse projeto, Neo Norte, para fazer essa inversão de valores tão necessárias e que já passou o tempo em que deveria ter já sido aceita e percebida no imaginário de todos. Nós não temos nenhum motivo para nos envergonharmos ou acharmos que somos menos por sermos latino-americanos. Ao contrário, graças ao bom Deus, somos latino-americanos, que isso é algo que nos garante uma vida mais plena, feliz, somos mais humanos e somos, de alguma maneira, mais preparados para a vida e para os desafios que nós temos. Não conheço nenhum latino-americano que se renda aos primeiros problemas e às dificuldades do dia a dia e enfrentam tudo isso com um sorriso na cara. Desconheço essa realidade na Europa, onde eu tive a oportunidade de morar por alguns anos, e voltei, não por quaisquer outras questões, a não ser a infelicidade de a gente se sentir, de alguma maneira, inadequado dentro de culturas que são refratárias a qualquer outro tipo de comportamento que não aquele pleno naquele lugar. Isso serve para a Europa, isso serve para a Ásia, isso serve para o Oriente Médio, isso serve para outros locais, inclusive no nosso continente. Que bom que somos latino-americanos. Que bom que o Memorial da América Latina está aqui tendo o prazer verdadeiro de fazer essa entrega para a sociedade. Que bom que a gente, junto com uma pessoa que representa mais do que ninguém a garra, a determinação, a superação de problemas, que é a artista Teresa Terechado, que é um símbolo de como a gente pode ultrapassar nossos próprios limites, né? Não tem mau tempo, não tem questões que ela não supere. O Memorial da América Latina já a tem como referência de parceira, né? E nós é sempre um prazer enorme pegar aquela ideia que surgiu, sair do papel em branco até o dia que chega da entrega efetiva, e esse dia chegou. Então eu divido com vocês essa alegria, esse orgulho de uma entrega e de um diálogo que vai de encontro ao que são as vocações verdadeiras desse aparelho cultural e que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos. Então, parabéns por ter chegado até esse momento, esse grande dia chegou, em que esse programa está sendo implementado. Depois, futuramente, vamos colher todos os louros e toda a alegria de um programa como esse, de um projeto como esse, ter sido realizado aqui no Memorial da América Latina. Vou
muito boas-vindas a todos e divido com você, terei a alegria de ver implementado esse projeto aqui no Memorial. Meus parabéns. Agora vou iniciar uma apresentação geral do projeto Neonorte para depois iniciar nosso seminário. Boa tarde, eu sou Tereshat. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou chilena, artista e curadora, mais artista que curadora. Mas como Pedro diz, como latino-americanos temos que inventar como fazer as coisas, por isso que também algumas vezes fiz um pouco de curadoria. Eu tenho 2 mestrados, um em escultura do Royal College of Art e outro no Artes e Ciências de Centro St. Martins. No ano 2020 recebi o Global Talent Visa para residir em Londres. E por isso estou trabalhando internacionalmente. É um honor estar aqui no Memorial da América Latina. Em 2021 fui aceitada como membro da Royal Society of Sculptors. Eu participei em mais de 60 exposições internacionais, fiz a curadoria de mais de 20, e Neonorte é um chamado para participar de um movimento que redefine a arte e a cultura latino-americana num contexto global, marcando o início de uma nova era de expressão artística, inclusiva e diversa. O projeto Neonorte é, em verdade, um projeto de pesquisa que é inspirado no legado de Joaquim Torres Garcia para propor o Sul como novo norte. O projeto tem uma modalidade site-specific porque se adapta a cada um de seus lugares, assume várias formas como exposições, publicações, eventos, workshops, seminários, buscando questionar como a geopolítica afeta as peculiaridades da América Latina. O Neonorte propõe um modelo de curadoria decolonial, no qual a linguagem étnica, folclórica e ocidental é integrada e não segregada. O Neonorte não apresenta o étnico como algo exótico, mas o apresenta como parte da arte contemporânea. O Neonorte vira um mapa mundi de cabeça para baixo, porque, em vez do Sul copiar o Norte, invita os criativos a fazer a sua própria imagem de como eles gostariam de mostrar sua cultura. Eu sou uma artista fazendo curadoria, porque eu trabalho um pouco com o conceito que eu chamo curadoria collage, que é a ideia de uma visão mais integrada e mais exclusiva de como criar arte nos espaços públicos. O Neonorte iniciou porque quando eu cheguei a Centro St. Martins em Londres no ano 2016, eu descobri que sou latino-americana. Não no sentido que eu não sabia que eu sou latino-americana, mas no sentido de que penso que o sentimento da integração da região não é muito forte. Penso que algumas vezes eu via o brasileiro como uma coisa distinta que um argentino, que um uruguaio, que uma pessoa de outra nacionalidade. De repente, em Londres, eu fiquei latino-americana. E com um pouco de tristeza, vi que algumas vezes existe um pouco um pejorativo ou uma imagem negativa de que coisa é ser latino-americano. E por isso pensei, que posso eu fazer como artista para mudar esta concepção? E cofundei a Sociedade de Latinos Creative Society para tentar mudar esta mentalidade. Porque penso que muitas vezes nós temos muitas coisas positivas, uma outra forma de dialogar e não mostramos a suficiente as nossas qualidades positivas. Quando eu estava no Centro St. Martins, eles a primeira coisa que dizem é que tem a coleção da biblioteca mais grande do mundo de arte e humanidades. Mas a coisa que não tem ninguém, ou quase ninguém, autor da América Latina. Se você visitar nossas universidades, vai encontrar todos os livros dos autores europeus. E por isso, uma das primeiras coisas que consegui foi uma donação com a Casa Latina
de livros para a Biblioteca do Centro St. Martins. Isso penso que foi uma coisa muito importante porque chamou a atenção da universidade e permitiu ganhar um pequeno fundo para fazer a primeira pré-exposição da Neonorte, que se chamou A Deconstrução do Mito Latino-Americano. Neonorte tem 4 subtemas principais. Estes subtemas nascem da declaração do Manifesto de Latino Creative Society no ano 2018. Temos uma inspiração muito forte no Manifesto Antropofago de Oswald Andrade, onde as culturas se hibridizam e também se sincretizam. A primeira subtemática é a ideia das migrações como destruções criativas, porque que é de verdade ser latino-americano? Nós somos uma mescla de tantas culturas que não é, algumas vezes, muito fácil de definir isto, mas eu penso que a riqueza da América Latina é na integração da nossa diversidade. A segunda subtemática é o tema do sincretismo cultural, de como todas essas culturas se vão a integrar para criar coisas novas. Depois, a terceira subtemática é a integração, o contraste do natural com o digital. E também é um convite a pensar como as comunidades que dependem do artesanato se vão adaptar às novas tecnologias. E a quarta subtemática é a ideia do xamanismo, de uma perspectiva pré-colombina e também ocidental, e como estas se integram. É a importância de conectar com nosso espírito, que importância damos nós a esse tipo de rituais. Então, uma iniciativa que nasceu como um projeto universitário foi apresentado em 4 países: Santiago do Chile, Londres, Helsinki e Sicília. Com a participação de mais de 80 artistas, recebemos mais de 565.600 visitantes, para chegar agora ao Memorial da América Latina e comemorar seu 35º aniversário, para a 5ª edição de Neonorte. Neonorte vai convidar a criativos de São Paulo para repensar a narrativa do viajante naturalistas e as narrativas coloniais. A proposta vai convidar a reinterpretar o acervo do Memorial da América Latina para criar uma série de peças de vestuário com tecidos reciclados que será apresentado em diferentes performances. O projeto se alinha com as novas diretrizes do Memorial Ambiental e também não é coincidência que o próximo ano a COP30 é no Brasil. Em vez de censurar os museus, o objetivo do projeto é promover uma análise crítica do nosso patrimônio e ver como isso permite modelos de sociedades mais integrados, onde a linguagem do upcycling textil é também uma metodologia para remendar e exercer os tecidos sociais. Mas o que é o upcycling participativo? Porque é um conceito um pouco abstrato. Você pode ver uma imagem da Afilando Organismos, que é um projeto que apresentei com a acadêmica mexicana Cordelia Rizzo, que espero que ela também tenha a possibilidade de viajar agora para a 5ª edição da Neonorte. Isto foi no Centro Cultural Plaza Fátima, no Monterrey, no norte do México. E para esse projeto, que usaremos a mesma metodologia que para a Neonorte, nós primeiro fazemos uma campanha de reciclagem de tecidos para involucrar a comunidade em o processo de também dar os materiais que depois vão ser parte da criação artística. Através de uma residência de arte, onde convidamos pessoas de arte textil, performance, pessoas também de áreas científicas, nós reinterpretamos e reutilizamos este material para apresentar, no caso de Afilando Organismos, 2 performances, onde a ideia era representar como os organismos vivos decidem colaborar ou parasitar para refletir sobre as dinâmicas sociais. O upcycling oferece um meio para remendar o tecido social e eu aprendi essa metodologia no Laboratório Cultural de Nuevo León, no México. Uma coisa que eu vejo muito na Europa é que penso que as pessoas têm menos capacidade da flexibilidade, como diz Pedro Mastropó no início. Por exemplo, você vê que mas uma coisa que penso que falta em nossa cultura, que se vejo nos programas culturais da Europa,
é a capacidade de autoassociatividade. E por isso penso que a arte contemporânea e os espaços, projetos como Neonoite, no Memorial da América Latina, têm a capacidade de oferecer programa educacionais e culturais onde a comunidade se vai a integrar no processo criativo. Eu não espero que a comunidade vá, por exemplo, a fazer as coisas técnicas como usar uma máquina de costura, coisas mais complexas. Mas você pode oferecer, por exemplo, laboratório, workshop, onde uma comunidade de mulheres, de vizinhos de Barra Funda, pessoas, comunidades de migrantes, porque também a indústria textil no São Paulo, as comunidades de migrantes são a maioria bolivianos e paraguaios, que se podem integrar no processo criativo. E, por exemplo, se temos longo tecido, eles podem participar. E isso é uma metodologia que eu penso que é uma forma de mostrar às pessoas que também são parte da criação do patrimônio, porque penso que na América Latina, lamentavelmente, isso é uma coisa que penso que na Europa tem mais avançado, temos muitas comunidades que não se integram no processo da criação do patrimônio cultural. E uma forma de integrar é como os programas dos museus públicos. Neonoite, no Memorial da América Latina, busca atingir a público de mais de 15.000 pessoas por meio de 3 seminários, uma residência artística para 30 artistas, 3 performances e uma exposição com obras colaborativas internacional, catálogo, uma série de workshops para integrar a comunidade e também programas educacionais a nível escolar e a nível universitário. Como parte do programa 5 de Neonoite 5, já tivemos uma ação em Veneza, que você pode ver a imagem no Espaço Zelda, que foi patrocinada por CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e esta ação foi respondendo a que, por primeira vez na história, o curador da Bienal de Veneza é latino-americano, que é Adriano Pedrosa. E também teve uma outra apresentação como o Bloomsbury Festival em Londres, onde a capa do festival deste ano foi uma imagem da Neonoite 4. E o programa de Sam Kamit's Neonoite no Bloomsbury Festival foi patrocinado por o Arts Council England, por Camden Giving, The Contemporary Bolivian Actress e Bloomsbury Festival. Então, qual é o nosso cronograma? Agora estamos na etapa de planejamento e levantamento de recursos através de PRONAC e também hoje vamos lançar nossa campanha de crowdfunding, que vou explicar depois a coordenadora da captação. Depois a ideia é, entre março e maio do próximo ano, iniciar o curso de extensão e a convocação de criativos. O curso de extensão estou fazendo com o professor Wilton Garcia, da Universidade da FATEC, que está dentro do público. Depois vamos fazer uma campanha de reciclagem textil entre julho e outubro do próximo ano, para iniciar nossa maratona de upcycling ou residência entre outubro e novembro do próximo ano. E a ideia é fazer a apresentação das performances, seminário e exposição de Neonoite entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Outra coisa que é muito importante, que o programa é ao mesmo tempo que no ano de Brasil e Reino Unido, e por isso temos possibilidades também de fazer parcerias com o Reino Unido. Você parou a pensar qual é o valor que o Sul oferece ao Norte? Porque muitas vezes nós sempre pensamos que o Norte oferece coisas a nós, mas não que nós podemos oferecer a eles. Eu acho que as culturas do Sul têm melhor capacidade de adaptação às mudanças e mais flexibilidade para resolver problemas. Minha experiência vivendo na Europa é que se você precisa de operário para cambiar uma lâmpada, essa pessoa não pode fazer outra coisa, vai colapsar. Mientras que pessoas da América Latina têm a capacidade de fazer todas as coisas porque precisam de trabalhar. Eu também penso que por séculos nós temos uma sobrevalorização da razão sobre a intuição. Quando estuda a nível antropológico os inícios do pensamento abstrato, você pode ver que a forma de entender, a perceber a realidade é um equilíbrio entre a razão e a intuição. Mas depois da cogito ergo, penso e logo existo, de Descartes e as correntes da ilustração que impulsaram a Revolução Industrial,
todas as culturas do norte, que têm uma valorização da razão sobre a intuição, ficaram com mais sucesso ou como sobrevaloradas. E por isso, as culturas que têm uma maior conexão com a intuição ficaram com menos valorização. Mas eu penso que no mundo de hoje, que as pessoas estão um pouco robotizando com as novas tecnologias, o Sul tem muito que oferecer, não ainda por nossa biodiversidade, mas por nossa capacidade de conectar com a parte humana. E por isso, no Norte 5, alinhando com as diretrizes do memorial ambiental, tenta mudar a concepção da imagem de que nós somos o continente vítima das venas abertas da América Latina, para propor e convidar a nossos criativos que podemos pôr em valor nossa biodiversidade e mostrar ao mundo que somos um continente que inova e que pode oferecer soluções para enfrentar as mudanças climáticas de nossos tempos. Muito obrigada. Gostaria de confirmar que já temos a confirmação de apoio do Consulado do Paraguai, do México, de Chile, Uruguai, Bolívia e outros consulados estão avaliando. Agora também estamos fazendo o levantamento de Lei Rouanet, o crowdfunding, que vai explicar agora nossa coordenadora da captação, Marcela Gutmann. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Vou abaixar aqui um pouquinho, que eu sou baixinho. Meu nome é Marcela Gutmann, eu sou cientista social pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito. Tenho a honra de participar desse projeto como coordenadora de captação de recursos dessa iniciativa. Já participei de inúmeros projetos teatrais, culturais, de vários nichos culturais, desde a idealização do projeto, passando por formatação de projetos para as leis de incentivo, vários editais, captação, execução, produção, prestação de contas. E nesse caso, especificamente, estou atuando na área de captação de recursos, tendo o prazer de informar a vocês que este projeto está habilitado na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, podendo oferecer aos nossos pretensos patrocinadores um benefício fiscal através do imposto de renda, com isenção fiscal de até 4% para os patrocinadores pessoa jurídica, 6% para os patrocinadores pessoa física. É um mecanismo absolutamente sério, seguro, organizado, responsável, que viabiliza a realização de projetos culturais no nosso país. O projeto está habilitado, podendo captar recurso até o final do próximo ano. A gente tem a tranquilidade de oferecer aos nossos pretensos patrocinadores a segurança de que esse projeto irá acontecer dentro desta casa, dentro deste equipamento, que é a Casa da América Latina no Brasil. E eu estou à disposição de vocês para a gente poder conversar mais profundamente sobre essa iniciativa da Lei Rouanet e explicar e mostrar o projeto. Além disso, tenho a honra também de apresentar a vocês para que a gente possa ampliar e engajar ainda mais patrocinadores, mais participação, engajamento de pessoas que não são tributadas através do lucro real, ou não têm iniciativa, personalidade jurídica estabelecida, mas que têm um interesse em participar, em colaborar, em atuar dentro desse projeto. Nós viabilizamos uma campanha de crowdfunding, que ela atua de forma global, podendo receber recursos do mundo inteiro para essa iniciativa. Ela está habilitada dentro de uma plataforma também absolutamente segura, chamada Indiegogo. E dentro dessa iniciativa, Terechad, nossa idealizadora do projeto e a mente potente por trás dessa iniciativa, desenhou várias contrapartidas para os nossos pertences colaboradores, patrocinadores, com cartões postais, obras feitas por ela, ligadas à Neonorte, onde você pode ter, além da sua participação fundamental e importante para que esse projeto aconteça
com toda a força e com toda a integridade que ele se propõe, você pode ter um regalo, uma obra de Tereshad com você e outras formas de atuar dentro desse projeto. Essa é uma maneira que a gente tem de desburocratizar o acesso dos nossos pretensos patrocinadores, para que facilite esses recursos. É muito simples essa plataforma para que você possa patrocinar. Qualquer valor é muito bem-vindo, não tem cota mínima, cota máxima, qualquer valor é muito bem-vindo. Eu já tive a feliz oportunidade de atuar com projetos grandes, projetos sérios e ter patrocínio de empresas sólidas como o Banco Bradesco, Algar Telecom, Motorola, Banco Credit Suisse e outras empresas, onde a gente faz uma gestão responsável, coerente, totalmente alinhada. O Efrem Colombani já teve a oportunidade de estar comigo em algumas dessas gestões de projeto, né, Efrem? E ele conhece o nosso trabalho, é um trabalho seríssimo. E aí eu convido vocês a estarem conosco nessa iniciativa. Eu estarei aqui no nosso coquetel, à disposição de vocês para tirar maiores dúvidas, dar maior esclarecimento e à disposição para o que vocês precisarem para essa parte de captação de recursos, para que esses recursos cheguem ao projeto e a gente possa realizar na íntegra todas essas iniciativas. O projeto prevê a realização de várias iniciativas, como a Tere falou, e é importante que os pretensos patrocinadores possam vislumbrar as suas atuações dentro desses projetos com ativações de marca, relações de marketing, ações de relacionamento com seus clientes e colaboradores, além de visibilidade de marca, engajamento, com uma iniciativa cultural tão séria e importante como é Neonorte. A princípio era isso que eu tinha para falar. Estou à disposição de vocês para o que precisarem e sejam todos muito bem-vindos. E eu convido agora para complementar essa noite Tereshad para fazer a mediação dessa palestra. Convido também a Alessandra Almeida, diretora executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, gerente jurídica do Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Convido também Luiz Fernando de Ávalos Jiménez, cônsul-geral do Paraguai em São Paulo e presidente do GRULAC latino-americano e do Caribe e de cônsules gerais em São Paulo. Convido também Efrem Colombani, executivo público responsável pelo expediente da Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias em Secretarias de Cultura e Economia Criativa, para fazer um debate e um painel colaborativo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Como ela já apresentou os palestrantes, vou iniciar com as perguntas. Primeiro, eu gostaria de perguntar ao nosso cônsul Luiz Fernando como nossa posição geográfica influencia o sentido pejorativo que às vezes construímos sobre nossa identidade. Porque eu sei que também você viajou muito por o mundo e penso que pode ter uma visão mais internacional. Boa noite para todos, muito contente de estar aqui também com o presidente, gente encarregada da liderança desse projeto que nosso país está a apoiar. Na verdade que eu acho que já pertenço à geração onde a questão da Mediterrânea do Paraguai foi mais ou menos uma questão positiva que negativa. Porque o Paraguai, por sua história muito difícil, por
foi o território mais importante ao começo da colônia, mas ao final ficou um dos países mais pequenos. E o que aconteceu no meio foi uma série de fatores de medidas administrativas da coroa espanhola, mas também já após o produto das guerras. Mas todas essas dificuldades acho que contribuíram para fortalecer o espírito do Paraguai. Minha experiência diplomática mostrou que, por exemplo, o fato que o Paraguai seja o único país que adotou a língua de um povo indígena como o Guarani foi mais bem positivo na minha experiência durante as 2 missões e os 11 anos praticamente que morei na França. A Unesco tive essa grandeza de consultar o Paraguai de forma, diria eu, de forma mais direta que os outros países, quando tinha uma dúvida ou algum projeto relacionado ao Guarani. A questão da língua, que é uma herança cultural, é uma questão que acho pode ser integrada dentro do capítulo das conferências e palestras que estão previstas no projeto, que é uma forma, é um dos elementos mais importantes da nossa identidade. E certamente é agora que a questão geopolítica do Paraguai está também ficando muito forte, porque o Paraguai, apesar de não ter costas no litoral marítimo, não tem costas, hoje está sendo considerado como um país muito bem ubicado, colocado para ser a ponte entre o lado Atlântico e as costas do Pacífico. O projeto de integração física mais importante é a ruta bioceânica que vai sair do Mato Grosso até os portos do Chile. Então, acho que dentro de todo esse contexto, esses comentários mostram que, no caso paraguaio em particular, nós estamos mais bem construindo uma imagem que o Paraguai tem que ser um país forte, aproveitar todas as suas fortalezas, aproveitar o fato que estamos, somos vizinhos dos 2 países muito grandes, como o Brasil e a Argentina, aproveitar a riqueza também do outro país, que é a Bolívia, que tem uma riqueza cultural muito grande. Então, na verdade, que hoje, num momento quizás no século XIX, por causa da guerra e os primeiras décadas do século XX, sofrimos esse preconceito de um país arrasado, de um país com guerras civis, mas acho que isso, felizmente, já forma parte da nossa história. Por isso que todo esse antecedente, todo esse comentário que estou fazendo, são mais bem elementos positivos para que hoje, do ponto de vista geopolítico, da posição que ocupamos na América Latina, o Paraguai esteja olhando de uma maneira muito positiva. E isso devemos também refletir no arte em colaboração com outros países. Eu, sobretudo, fiquei muito convencido de acompanhar esse projeto, porque entre os objetivos gerais está a integração social de todos os países através de arte e outras manifestações, mas também porque outro objetivo é reforçar a identidade latino-americana, cada um com suas particularidades, com suas diferenças e matizes, mas isso é o que faz a riqueza dos povos e dos países que ocupam hoje o continente sul-americano e também latino-americano. Eu posso falar um pouco com outras palavras. Obrigada, Luiz. Penso que 2 conceitos interessantes que você falou é a ideia da fortaleza, a
a ideia do Guarani e também da integração. Uma coisa que para pessoas que não conhecem é que Paraguai, o Guarani é uma das línguas oficiais do país. Eu penso, não só, mas penso que é o único país da América Latina que tem uma língua indígena como língua oficial. A maioria de meus amigos paraguaios falam Guarani, ou falam um pouco, que não é meu caso com meus amigos chilenos. Eu posso falar aqui, tem aliadas importantes nos territórios de alguns povos guaraníes, como os povos Andugá que estão aqui em São Paulo. Já fiz muitos amigos nesse grupo, porque eu posso falar Guarani com eles sem nenhum problema. É uma coisa muito interessante do Guarani, porque estou terminando um livro que me regalou Sidney, que é um funcionário do memorial que está no público, das línguas indígenas que publicou o memorial alguns anos atrás. É uma coisa que eu comentei isto num painel agora no Bloomsbury Festival no King's College em Londres. Uma coisa interessante é que a USP da São Paulo iniciou estudos com a cultura guarani, mas quando convidaram a pessoas do povo, as pessoas disseram, mas nós não podemos estudar cultura guarani nesta sala branca de 4 paredes, porque nossa cultura não tem uma associação com esse espaço. Se você precisa estudar o Guarani, não é apenas a língua, é a cultura, e a cultura tem uma relação com o espaço. E por isso a USP fez um espaço especial com a estrutura da Casa Guarani para poder estudar a língua. E pensando nesse conceito, eu gostaria de perguntar a Alessandra Almeida, a diretora do Museu da Migração, de como está um pouco, após mais de 500 anos de miscigenação, onde se integram todas essas culturas, que imagino que você vê tudo isso. O que significa ser latino-americano? Eu gostaria de começar fazendo logo de pronto, né, mas parabenizar, né, o presidente, o diretor-presidente do Mastrobuoni, né, pela iniciativa de receber, acolher um projeto que é tão bonito, tão diferente, né, para falar sobre, né, o povo latino-americano, tão importante, e que a gente não vê isso acontecendo, né, com muita frequência. Então, queria muito parabenizar por essa acolhida nesse local que é tão simbólico aqui, né, para o nosso país, né, que é o memorial. Queria parabenizar a nossa artista aqui também por conceber esse projeto tão lindo, né, que teve já vários desdobramentos, que já estamos hoje na 5ª edição, né, partindo para a 5ª edição aqui, com esse pontapé inicial. Eu acho que esse projeto vai ter muitos desdobramentos em várias áreas, né? E quando a gente fala de integração, de se entender como latino-americano, isso foi muito importante quando eu tive o meu primeiro contato com a Terê, e ela falando justamente isso, que quando ela esteve lá fora, foi o primeiro momento que ela se entendeu como latino-americana. Então a gente não tem muito esse sentimento, né? A gente, agora, partindo já para essa questão, né, que você trouxe, né, dessa miscigenação, né, eu acho que o Brasil, ele é feito disso, né, dessas diferentes culturas, né? Eu atuo dentro de uma instituição que foi uma casa de acolhida, que dentro, só nessa instituição, foram recebidos mais de 3,5 milhões de imigrantes de mais de 70 nacionalidades e etnias. Então, foi ali um grande caldeirão cultural, né, que foi promovendo essa identidade, que a gente fala da identidade paulista, mas a gente fala da identidade brasileira e, por que não, da identidade latino-americana. E desde 2015, 2014, a gente vem tratando não só dessa migração histórica, mas vemos tentando nos aproximar cada vez mais dessa migração contemporânea, tentando trazer, e aqui a gente tem um grande parceiro, o Efraim é um grande parceiro do Museu da Imigração, está conosco lá, sempre nas atividades, tentando trazer, colocar, dando luz a essa imigração contemporânea e
E o seu Pedro trouxe uma fala que eu achei muito importante, eu anotei aqui, né? São duas falas, na verdade, quando ele fala que ele tem esse propósito, né, e está vendo esse propósito de retomar as origens do memorial da América Latina, né, de realmente ter essa essência daquilo para que ele foi criado, mas muito mais do que isso, né, quando a gente fala que a gente... não falou com essas palavras, desculpe se eu não foi esse, foi o meu entendimento, porque é uma coisa que eu falo muito, todo mundo, as pessoas têm muito orgulho daquela imigração histórica, mas tem o demérito da imigração contemporânea, né? Então, isso é uma coisa que acontece diariamente e a gente vê isso nas atividades que a gente realiza, a gente vê isso, infelizmente, com o público que a gente atende. Então, é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de formiguinha, tentando acabar com a xenofobia, tentando realmente destruir isso, fazendo com que a gente possa sensibilizar o nosso público, e não só o público da imigração, do Museu da Imigração, mas o público do memorial, a sociedade de modo geral. Isso só é possível a partir de iniciativas como essa, de trazer a linguagem da arte, né, como uma linguagem privilegiada para poder problematizar esse assunto que é tão caro à sociedade, né, a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, né? Então, a gente precisa falar da importância, né, da cultura latino-americana, né, a partir dessa perspectiva histórica, mas a gente não pode esquecer dessa perspectiva atual, desse cenário, né, mundial que nós estamos vivendo hoje. No sentido da perspectiva atual, eu gostaria de perguntar a Efrem, porque eu sei que você trabalha com etnias de gênero, e trabalha muito com a diversidade, que não é apenas diversidade da cultura, mas também da etnias de gêneros. E nesse sentido, como a nossa diversidade cultural nos torna mais flexíveis para lidar com crises e problemas? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui essa noite, apoiando esse projeto que eu considero de fato um projeto promissor, né, e que tem tudo para dar certo, né, como já deu, na verdade, e também, enfim, parabenizar pela iniciativa, o Dr. Pedro, enfim, em nome dele, a toda a equipe da Fundação Memorial da América Latina, que está, né, na verdade, nesses 35 anos de trajetória, resistindo, né, para levar em frente a sua missão, que é uma grande missão, né, que foi o que, na verdade, nos começou a nos distanciar daquela fala que se tinha, que o Brasil vivia de costas para o resto da América Latina, evidentemente que muito por conta até da geografia, mas não só por conta da língua, da sua cultura, que na verdade a gente está cada vez mais próximos e a gente tem, né, recebido, enfim, povos de várias etnias, de várias nacionalidades durante todo esse tempo, e o Brasil na verdade se constitui disso, né, que é uma grande coxa de retalhos, né? Esse multiculturalismo, né, da identidade do brasileiro, inclusive é o que me tocou por fazer cultura, porque eu também cheguei adolescente ao Brasil, nasci na Venezuela, em Caracas, e filho de brasileira, na verdade não tinha tido muito conhecimento, né, nem do idioma, nem da cultura, e através da cultura eu me apaixonei justamente por tudo isso. E esse trabalho que hoje eu desenvolvo frente à Secretaria da Cultura, como a Teri bem falou, enfim, eu sou executivo de carreira e já passei por várias instâncias lá, primeiro no Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que é conhecido por todo mundo como PROAC, né, e o braço dele, que é o que
custeia mais recursos, que é o incentivo fiscal através da renúncia, né, que o governo do estado de São Paulo faz ao ICMS, né, em prol da produção cultural. E hoje, quer dizer, hoje não, desde 2017, eu venho desempenhando esse papel na assessoria de gabinete da Secretaria de Cultura, onde eu trabalho com a questão da diversidade cultural em vários aspectos, né? Seja ela a diversidade cultural ou seja a diversidade sexual. Então, na verdade, é um pouco fazer o trabalho de integração, né? E de inclusão cultural de populações em situação de alta vulnerabilidade social, né? Então isso vai desde a população negra, né? Evidentemente o que é a nossa identidade como brasileiro, população negra, né? A população dos originários, dos povos indígenas, né? E dos migrantes também, que constituem essa identidade brasileira, junto com outros povos tradicionais, onde temos também os povos ciganos e temos outros povos vulneráveis também estão junto com a gente nesse trabalho de inclusão, na verdade, em todas as fases da produção cultural que a gente realiza lá na Secretaria, em termos de política pública, seja na área de formação, na área de difusão, ou na preservação de patrimônio histórico ou museológico. A gente sempre está imbuído de tentar atender sempre essa diversidade. E a gente considera que isso, a valorização disso é o que vai nos acrescentar no futuro. Essa somatória de coisas é o que vai nos fazer resistir, né, diante dessas questões que hoje a gente vê, né, de xenofobia no mundo, né? Então esse trabalho, né, de inclusão cultural, quando a gente se sentir acolhido de fato, né, e as culturas que estão aqui possam, né, trabalhar umas com as outras, as etnias, produzindo algo em comum, né, e criando uma nova cultura, né, ao mesmo tempo, né, quer dizer, guardando as especificidades, né, de cada cultura, ao mesmo tempo fazer surgir numa amálgama essa nova cultura, uma nova forma de pensar, um novo povo, né? E o Brasil tem passado por essa transformação eternamente, né? E acredito que isso é da sua natureza, é isso que lhe traz essa beleza e essa força. Nesse processo da integração, amalgamação da culturas, eu gostaria de perguntar a Luiz Fernando como podemos aproveitar e integrar as práticas ancestrais na busca de soluções sustentáveis, porque eu sei que você é muito orgulhoso das técnicas tradicionais do Paraguai e que está usando uma camisa como bordado tradicional, e por isso penso que você pode responder isso. Na verdade, que na observação de nossas práticas artesanais, o Paraguai, na realidade, que já está fazendo a maioria delas de uma fação muito sustentável. Eu acho que um exemplo, não somente no Paraguai, mas muitos povos, sobretudo os povos originários. Todo mundo conhece que os povos originários são os que mais estão defendendo o meio ambiente. Nesse sentido, tudo que tem que ver com a artesania dos tecidos, normalmente está sendo utilizada com o algodão orgânico. No caso das produções dos povos originários também, os produtos são extraídos de plantas e as pinturas são feitas também com produtos naturais. Então, nada é artificial. Gostaria que fique assim por sempre.
a única coisa que podemos melhorar nesses casos, a aplicação das algumas técnicas modernas, tecnologia, é ver como o resultado pode ser de uma qualidade estándar para o gosto de toda a gente, todo o público. Esta camisa custa, antes era regalada, agora já está custando ao redor de R$200. Mas no shopping você já paga mais, R$400. É um pouco como ouro peruano, alguns produtos que já estão a um nível meio e alguns inclusive altos. Mas no caso do Paraguai tem essa particularidade. Acho que o ideal é manter essas tradições. Os desenhos, algumas máquinas para a terminação, não imagino, porque na verdade eles ainda usam os telares clássicos. Não tem possibilidade, isso vai desnaturalizar a artesania. Mas acho que em alguns aspectos podemos aplicar algumas tecnologias modernas. Acho que o principal obstáculo sigue sendo as barreiras que os homens criam para que os produtos artesanais de nossos povos sejam melhor conhecidos. É muito ridículo aplicar as tarefas aduaneiras a produtos de gente que está produzindo com respeito à natureza. Isso sigue vigente, aí não tem distinção. Para as alfândegas não tem distinção entre um produto industrial feito em grandes quantidades com produtos artesanais. Isso é ridículo. Já a União Europeia está facilitando o ingresso sem tarifas alguns produtos artesanais da América Latina, mas nós estamos criando ainda os obstáculos. Então, acho que mais que cambiar, buscar aplicar técnicas muito modernas, é melhor conservar a autenticidade e, sobretudo, pensar quais são as razões que estão obstaculizando o conhecimento geral das práticas artesanais que tanto gostam, mas que não podem circular, ser conhecidos, e a maioria das vezes ficam encerrados nos seus respectivos territórios. Você mencionou a ideia do uso das tecnologias dentro de práticas tradicionais, que é uma coisa que sempre tento fazer com o Neonorte, de integrar novas tecnologias com práticas ancestrais. E nesse sentido, gostaria de perguntar a Efren, do ponto de vista da Secretaria, como as novas tecnologias se integram a nossas práticas tradicionais? Desculpa, não entendi bem a sua pergunta. Como é que as tecnologias... Você pode me integrar com as práticas tradicionais? Você tem algum programa como secretaria? Qual é a sua visão? Olha, eu acho que elas podem... elas têm que ser preservadas, o que é tradicional, né? Garantir a riqueza desse patrimônio, mas a tecnologia pode ajudar justamente no sentido de projetá-las, de poder fazer uma difusão desse trabalho, justamente, para que seja do conhecimento amplo de todos, né? A gente muitas vezes fica se questionando se essas artes, por onde andam essas artes de vanguarda, né? E justamente o que falta é justamente que seja feito esse trabalho de difusão, né? Porque na verdade sempre existe. O que nos diferencia muitas vezes de outros países, eu acho que nesse processo de crise, né? Eu acho que a gente se torna cada vez mais criativo, né? Seja numa crise social, principalmente numa crise econômica, isso nos traz mais poder, né, de atuação na criação, né? A gente precisa atingir essa comunicação com aquele que a gente quer como nosso público, né?
Então, a tecnologia ela pode vir nesse sentido também de aprimorar, de garantir com que a produção tenha uma difusão melhor, uma rapidez, uma técnica melhor empregada, onde haja um custeio de tempo menor, mas sempre preservando os valores tradicionais para que eles não se percam, porque isso tudo é um conhecimento, né? E evidentemente que a gente não quer que esse trabalho também seja perdido, mas eu acho que há um processo natural de reciclagem, né? E eu acho que esse projeto que vocês estão tocando, do Neonorte, eu acho que ele é um catalisador disso, né? Para que justamente através de novas tecnologias a gente consiga preservar aqueles valores étnicos, né, das comunidades latino-americanas. Você falou de uma coisa muito interessante que me deu ideia para a última pergunta. Antes de perguntar se o público tem perguntas para a Alessandra, porque você falou da dificuldade de ver a América Latina como vanguarda. Eu penso que uma da limitação para preservar a cultura é que as pessoas pensam que não é vanguarda. Por isso, gostaria de perguntar a Alessandra, antes de perguntar se o público tem perguntas, quanto do nosso subdesenvolvimento pode ser explicado pelo fato que, às vezes, nós mesmos temos dificuldade de acreditar em nosso próprio potencial? Eu acho que a grande questão é que nós somos, né, os latinos-americanos ainda são considerados, né, nações muito jovens. Então, a gente fica sempre se comparando com alguma coisa. Então, a gente se comparando, né, à sociedade europeia, né, e a gente acaba menosprezando os nossos saberes por conta disso. E acho que isso prejudica, né, de forma muito demasiada, né, a nossa estima, né? Então, eu acho que é muito importante, e a gente faz isso lá no museu, né, buscar a valorização das culturas, né, valorizar a todas as linguagens, desde da linguagem artística, o artesanato, né, a contação de história, a história oral, né? Então a gente precisa, porque isso é muito característico nosso, né? Nós aqui do continente americano, né, do sul-americano, então isso é uma característica nossa. E a gente precisa valorizar, e a gente precisa se entender, né, como uma nação única, porque ficou muito na minha mente o que você falou, de se reconhecer como latino-americano, né, de se reconhecer como uma nação única, dentro de uma grande diversidade, né, de culturas, de hábitos, de saberes mesmo, né? Então nós tivemos aqui, né, falando sobre, né, o artesanato paraguaio, mas a gente tem outras, né, diversas culturas que a gente poderia demonstrar a importância dela, né? E a gente acaba tentando fazer isso de uma forma comparativa, falando dessa cultura milenar, da questão ocidental, ou da cultura romana, ou sei lá de onde, né, dos franceses que ocuparam tudo, e a gente esquece dessa nossa importância aqui dentro de um espaço, de um território que tem uma representatividade tanto, né, territorial mesmo, mas cultural, né? E aí eu volto a parabenizá-la pelo projeto de conseguir fazer com que isso seja o grande norte dentro do Rio Norte, né? A partir, né, dessa inclusão, né, reconhecendo essa diversidade cultural do nosso território, mas muito mais do que isso, né?
valorizando, engrandecendo tudo aquilo que nós temos como saberes. Muito obrigada. Gostaria de saber se alguma pessoa do público tem alguma pergunta. Fazer referência ao ponto levantado pelo Dr. Fernando Congeral do Paraguai, num outro simpósio realizado aqui, em que se criou uma marca latino-americana com a intenção de unificar a América Latina e ter um logotipo, algo que simboliza. Eu mencionei que eu acho que nós temos muito trabalho para fazer aqui entre nós, não é? Esse ponto levantado sobre o fato das alfândegas não aceitarem o artesanato. Meu pai foi cônsul-geral da Colômbia, honorário por 65 anos nessa cidade, e ele lutou, inclusive, para que se liberasse o intercâmbio cultural mais abrangente, não só artesanato, mas você vai trazer uma obra, às vezes é uma piada, mas de Portinari, Canto Portinari brasileiro, que está no Uruguai, e trazer para o Brasil é um inferno, eu confesso. Eu acho muito interessante termos uma marca única lá fora, mas eu acho que tem tanto trabalho para a gente fazer aqui entre nós, não é? Eu, se hoje quero visitar um país no Caribe ou em certas áreas na América Central, eu sou obrigado a ir para Miami, depois voltar. Eu não tenho nem voos que vão direto a esse destino. Tem muita coisa para fazer aqui, mas esse ponto levantado me toca muito, porque eu acho que nós temos um artesanato tão bonito e que não é divulgado, não? Eu acho que as secretarias de turismo dos nossos países têm que ser mais ativas, não é? Porque há tanta beleza. E quando alguém diz, eu estou indo para a Europa, eu estou indo para Miami, eu estou indo para cá, pelo amor de Deus, tem tanta coisa maravilhosa aqui, seja no Equador, seja na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no Paraguai, em todos os países, na Bolívia. Tem coisas maravilhosas, complementam inclusive o Brasil, não é? Mas não há fomento, há muito pouco fomento para promover esse tipo de intercâmbio. Eu acho muito importante, eu acho que Neonorte é uma provocação, é uma performance, por assim dizer, que estimula, instiga, provoca isso, não é? É uma semente para fazer com que a gente discuta esses problemas que nós temos entre nós. Não podemos nem culpar os outros. É um problema nosso mesmo, né? De falta de diálogo entre os nossos países. É isso. Sim, na verdade que não aproveitamos também os organismos como o Mercosul, por exemplo, introduzir essa facilitação de conhecimentos dos produtos artesanais e outros, incluindo a movimentação mais livre, sempre com controle, obviamente, mas das obras de arte. Fica tudo muito travado, muito difícil, tem que viajar a outro país para conhecer, porque é muito difícil que as obras passem as fronteiras. Então, tem um imobilismo que acho que é prejudicial para o conhecimento das culturas. Praticamente, desde que estou aqui morando em São Paulo, posso dizer que meu conhecimento do que representa a cultura brasileira foi praticamente de zero, que é a causa das guerras e outras circunstâncias. O Paraguai, em geral, foi muito cerrado para os temas, os sujeitos de estudos brasileiros. Os canais culturais
fora mais bem a questão da presença de povos originários num espaço muito vasto, muito grande. E essa é uma boa excusa para atravessar as fronteiras e aprender alguma coisa. Mas o fato que mesmo o Brasil tinha a sua história, adotado a língua portuguesa como país colonizador, e após outras guerras, faz que eu, felizmente, acho que a história brasileira é muito... aquele governo também, os primeiros governos do Império, constitui uma barreira cultural que o brasileiro tem que tratar de vencer. A gente, acho que vai coincidir comigo que a oportunidade do segundo centenário foi perdida, porque praticamente foi um grande acontecimento que passou desapercebido praticamente em todos os lugares do mundo. Mas são obstáculos, circunstâncias que já passaram. O Brasil tem toda a possibilidade de fazer conhecer sua rica cultura. Como falei, tantas coisas descobri aqui, tantas correntes artísticas, literatura, livros que já estou lendo um pouco com português. Eu leio mais do que estou falando português. Então, acho que temos que fazer que os produtos culturais em geral circulem mais livremente de alguma forma, para que não existam barreiras. Para mim é uma coisa muito importante. Com respeito vou permitir uns minutinhos, porque quizás vou perguntar a principal curadora que até agora o princípio de upcycling e aquela ideia transformadora de utilizar os tecidos parece muito interessante, mas aí tem também uma preocupação muito grande. Latinoamérica, como outras partes do mundo, mas especialmente aqui, e em Brasil, tem um mercado, país mais poblado da América Latina, tem essa tendência a reemplaçar os tecidos próprios de algodão, lino, outros, por tecidos artificiais, e sobretudo chineses. Então, eu acho que quando você faz um upcycling, seria interessante que a gente trabalhe com tecidos que eles vão gostar, porque senão eu posso, porque conheço muitos migrantes paraguaios, eles não desenvolvem um sentimento, um amor por os trabalhos que estão fazendo. Fazem as confecções como máquinas, porque sabem que os tecidos vêm majoritariamente de outros continentes. Então, aí não há uma relação de afetividade como temos ao trabalhar sobre produtos próprios. Eu penso que parte da ideia do projeto é incorporar essas comunidades em alguns laboratórios, onde pode mostrar essas técnicas e fazer um diálogo, um contraste da material que nós vamos a recolher com a campanha de reciclagem e o contraste com o trabalho dessas comunidades. Agora gostaria de saber se temos outra pergunta do público ou se já vamos fechar. Algo mais? Não? Muito obrigada a todos pelo tempo e no especial porque tivemos uma oportunidade de aprofundir com a programação do projeto do Neonorte, do ponto de vista social, político, cultural e também como a arte no Memorial da América Latina pode abrir mais possibilidades à inclusão social. Muito obrigada. Esqueci de dizer que agora temos um coquetel com nosso patrocinador de Conchitor.